O próximo bloco, eu acho que a gente vai entrar com um assunto que está na crista da onda. Todos os WhatsApp aí, não para de chegar o WhatsApp, comentário a favor, contra a telemedicina. Então, nós temos um projeto de telemedicina. Eu não sabia que isso ia acontecer concomitante, toda essa fervilhação aí, mas você já sabe, na semana passada tivemos Cunha, eu e o Paulinho no Ministério da Saúde, e lá nós conversamos e apresentamos o projeto para o Denizar, que é o secretário de Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, e foi muito bem visto. E algo que, em paralelo, deve sair essa semana, com certeza que os próximos palestrantes são experts no assunto, vão falar sobre a parte jurídica, sobre CFM, e nós vamos apenas mostrar o projeto, como nós apresentamos no Ministério, o que nós pretendemos com esse projeto dentro da sociedade. Podia passar a aula, por favor? Bom, acho que podia diminuir um pouco a luz. Bom, tá bom, acho que dá, não tem nada. Bom, esse, na verdade, é o Exército que vai me ajudar a tocar todos esses projetos para frente. E os 3 projetos governamentais que nós temos elencados e propostos para esse ano é a telemedicina em ortopedia, o SBOT na comunidade, que, na verdade, são projetos itinerantes. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão o tempo não dá. E o último é o SBOT ajudando o Brasil a caminhar. Esse é um nome que o Adalto sugeriu, que eu gostei, que, na verdade, é o mesmo projeto, que são mutirões que a gente pretende fazer em grandes centros, onde você já tem mapeados os pacientes nas filas de espera e, de acordo com os governos, principalmente estaduais, muito mais do que o federal, nós iremos tentar fazer um trabalho de parceria para que a gente possa diminuir essas filas. Então, elencamos aí São Paulo, Rio, Brasília, esqueci os outros 2, BH e Porto Alegre. São os cinco lugares. Claro que outros lugares poderão ser feitos também. Bom, primeiro, o que é a telemedicina, né? Eu acho que existe toda uma sombra aí sobre definição, entender o que é a telemedicina. Então, existe a definição da Academia Americana de Telemedicina, Associação Americana de Telemedicina, e a do CFM. Então, a telemedicina, segundo a American Telemedicine Association, é o intercâmbio de informações médicas de um lugar para outro, com vias de comunicações eletrônicas para a saúde e educação do paciente ou provedor do serviço de saúde com o objetivo de melhorar a assistência ao paciente. O CFM já simplificou, quer dizer, define como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistir, educar e pesquisar em saúde. Muito bem. Na verdade, a telemedicina não é tão nova. Com certeza, vocês vão ver a experiência dos nossos próximos palestrantes. O interesse começou a aumentar nos anos 90, por conta da revolução de TI e da facilidade de troca de informações. Então, a transformação é uma forma que a gente está enxergando, uma transformação do sistema de saúde. No meu ponto de vista, é uma evolução inexorável, isso não tem volta. O que nós precisamos saber é como isso vai acontecer e pode ser, dependendo, obviamente, da maneira como isso venha a ocorrer e a jurisdição que isso vai ter, a gente pode responder hoje a grandes desafios vigentes na atualidade. Que desafios são esses? Envelhecimento da população, então a longevidade faz com que você tenha necessidade maior de atendimento médico aos pacientes que vão ficando mais velhos e hoje velhos, saudáveis, e querem qualidade de vida. Falta de recursos. Então, a telemedicina, como nós vamos mostrar no nosso projeto, pode ser uma boa resposta, gerenciar grande quantidade de informações e, pelas adversidades regionais, no Brasil, particularmente, que é um país continente, a gente pode tentar nivelar ou melhorar, pelo menos, a forma de atendimento, no nosso caso, em ortopedia. Na verdade, o que acontece na telemedicina? Nada mais é do que a mudança de trazer para a rotina clínica para o ambiente digital.
Obviamente que isso não é fácil, porque nós estamos acostumados e aprendemos na faculdade aquela célebre frase: o exame é soberano. E aí, de repente, você tem o paciente do outro lado da tela, você não consegue tocar, não consegue palpar. Ao escutar, vou dizer que consegue, porque já tem softwares que o sujeito bota o celular aqui no peito, e aí você escuta do outro lado, eletro você faz. Então, isso que a gente acha que é impossível, daqui a pouco não vai estranhar de você conseguir também palpar o paciente de alguma forma. O fato é que o que a gente pretende na telemedicina, o que a telemedicina pretende nos trazer, nos mostrar, é que você consegue ter tudo via computador, mais, hoje em dia, atualmente, mais frequentemente no celular ou, eventualmente, num tablet. Permite uma globalização e uma interoperabilidade universal, isso não é só país, não é só Brasil, e você tem condições de cobrir, que é o nosso grande objetivo, zonas geograficamente remotas e sem a devida estrutura, e, com certeza, isso traz um impacto no mercado de qualquer segmento de inteligência artificial, robótica, impressão 3D e telemedicina. Nessa sequência que vocês estão vendo aí, numa pesquisa feita recentemente, está pela ordem de impacto que isso vai causar no mercado, ou que isso causa no mercado. Começa pela inteligência artificial, que significa o quê? Daqui a 10 anos, por exemplo, você não vai precisar de radiologista interpretando ressonância magnética, porque a base de dados, o Big Data, é tão grande, a informação é tão grande, que dificilmente ele vai deixar de interpretar alguma coisa que o médico, apenas com seus olhos, conseguisse interpretar. Mas o que é preciso para fazer telemedicina? Então, assim como muitos têm uma ideia complexa do negócio, outros têm uma ideia simples demais. Tranquilo, então eu vou pegar uma câmera, vou pegar um monitor, vou meter uma câmera lá em Nazaré das Farinhas, outro monitor, e vou atender e vamos fazer isso virar uma telemedicina. Opa! Na verdade, como vocês estão vendo aí, claro que é necessário você ter uma câmera, claro que é necessário você ter um monitor, uma tela, mas não é suficiente. Isso não é telemedicina. Então, quando nós falamos em telemedicina, e particularmente na ortopedia, a gente está falando de algumas subdivisões, algumas áreas da telemedicina. Uma delas é o que a gente chama de teleassistência, onde eu vou dar assistência, seja através do diagnóstico, orientando um tratamento ou acompanhando um paciente à distância. Claro que, para isso, pelo fato de você poder estar incorrendo em maior índice de erros de diagnóstico, de conduta, existe também, e seguramente isso vai sair dentro dessas normas do CFM, algumas exigências. Você tem que ter uma ficha, um cadastro, uma série de informações que você tem que obter do paciente, que fazem parte da história, e isso é fundamental, sem o que você não consegue fazer um diagnóstico, pelo menos com menores chances de erro. Então, é essencial, história, avaliação de sinais clínicos, manobras realizadas pelo colega que está do outro lado, exames de imagem ou similares. Quer dizer, hoje em dia, a radiologia avançou muito com interpretações e relatórios de ressonância. Então, é feita uma ressonância em qualquer lugar do Brasil e tem meia dúzia de radiologistas numa sala fechada que estão dando laudo o dia inteiro e ganhando por isso. A outra importância da telemedicina, como ela deve ser definida, é a necessidade de a gente, através disso, obter e construir um banco de dados. Um banco de dados que te permita administrar melhor, gerir melhor e, principalmente, conhecer melhor a população. Então, você vai ter os registros e você vai saber melhor como é que é a população em cada canto do nosso país. E aí permite também, já de uma maneira mais avançada, que o paciente possa ter acesso às suas fichas, aos seus dados clínicos. Claro que a questão do erro médico ela deve ser levada em consideração, por isso que critérios diversos deverão ser estabelecidos para que isso seja diminuído. Existe o lado jurídico, do sigilo, tudo que nós vamos discutir aqui em seguida. Além da teleassistência, nosso projeto prevê também a telecapacitação. O que é isso? A ideia é que nós levemos isso a lugares onde não tem ortopedista, obviamente.
Então, eu vou ter lá um médico generalista, eu vou ter um médico que, seguramente, como a maioria daqueles que não fazem ortopedia, passaram batido pela ortopedia na faculdade. Então, esses médicos generalistas passam a ser orientados pela SBOT, no nosso projeto, com conhecimentos básicos sobre as afecções mais prevalentes de cada especialidade. E isso, obviamente, ele vai perguntar uma vez, perguntar duas vezes, uma terceira vez ele já aprendeu, ele já vai melhorar o nível de atendimento. O telemonitoramento permite acompanhar os pacientes. Então, você pode ter um controle melhor da saúde do paciente e, com isso, talvez, menos hospitalização e menor custo, sem levar em conta o menor índice de menor custo nos transportes. Às vezes, o indivíduo chega no ambulatório onde não tem ortopedista, o colega generalista viu, médico de família. Então, ele está todo torto, travado, uma lombociatalgia. Então, se ele se assusta com o cenário, ele bota numa ambulância e manda para uma cidade a X quilômetros, gastando e perdendo tempo. Então, se ele tiver esse monitoramento, essa assistência, o colega que está do outro lado vai perguntar, bom, ele tem LASEG, o que é LASEG? Faz desse jeito, ele tem reflexo, ele tem alteração de sensibilidade. Então, é uma troca de informações que você está, ao mesmo tempo que assistindo, também capacitando. E, no futuro, a telecirurgia, né? Quer dizer, hoje já se faz isso em grandes centros, você tem o robô, o médico está sentado no canto da sala ali trabalhando com o robô e a cirurgia está rolando no meio da sala. Quer dizer, isso muito seguramente vai acontecer, o robô está aqui, você está operando de um outro lugar e assim por diante. Pontos positivos. Então, vários pontos a gente elencou aqui, mas, em uma linha geral, você poder melhorar o atendimento de saúde no país. Eu acho que, quando a gente fala em teleortopedia, falando em país, nós não estamos imaginando, nesse projeto, o atendimento teu de consultório com os teus pacientes. Isso é uma outra coisa que vai ser discutido aqui. Enfrentar desafios... Gente, está difícil assim. Você poder enfrentar a parte socioeconômica, ou seja, você vai baratear custos com isso, reduzir permanência hospitalar, diminuir o número de deslocamento de pacientes de uma cidade para outra, e, com isso, dar uma melhora na eficiência do atendimento da saúde no país. Eu acho que é algo emblemático que, seguramente, vai quebrar um paradigma, mas em benefício da saúde global do país, que é uma extensão extremamente grande. Difícil assim. Bom, como considerações, de uma maneira geral, a telemedicina, que está começando a fervilhar, como eu disse antes, ela não pode ser encarada como inimiga e também não pode ser encarada como uma substituta da medicina tradicional. Ela seguramente vai ter as suas aplicações, as melhores aplicações. Hoje eu estou muito consciente, dentro desse projeto, que nós estamos fazendo um grande benefício, representa um avanço tecnológico na área médica, na área de saúde em geral. Sempre vai depender do ser humano, quer dizer, não é uma coisa que você vai apertar um botão, pelo menos por enquanto, e ele resolver entrar na função do médico. Eu acho que é uma evolução tecnológica que não tem volta, e, obviamente, a regulamentação do CFM, os aspectos jurídicos, isso sim merece ser muito bem discutido. O projeto em si, portanto, é um projeto de parceria do Ministério da Saúde com a SBOT, como estudo piloto, e depois isso, com certeza, virá para outras especialidades, acredito eu, com mais facilidade, porque uma carreira clínica, um atendimento clínico, o médico de família tem noção, cardio, barriga, ele sabe auscultar, ele quase não tem noção nenhuma de ortopedia, da emergência ou mesmo do atendimento ambulatorial. Então, isso depois vem as outras especialidades. Isso permite complementar o conhecimento ortopédico a quem faz a saúde básica, melhor atendimento aos pacientes também, seja ambulatorial ou emergencial, em todo o território nacional, e, por que não, seguir através da telereabilitação desses pacientes. Dentro do projeto, quais seriam os objetivos? Então, dar suporte por meio dos serviços credenciados da SBOT para o atendimento ortopédico dia e noite de médicos do SUS de cada uma dessas regiões carentes e ortopedistas. Programas para o SUS de capacitação, bem como dos profissionais da saúde, com telecursos sobre diagnósticos e afecções mais prevalentes, coisas curtas e objetivas, de tal maneira que ele possa ter acesso.
Os métodos, como isso funcionaria? Primeiro, mapear quais são essas regiões onde você não tem ortopedista. Selecionar e treinar, que isso faz parte também, não é você sentar em frente à cadeira, em frente à tela do computador e atender por telemedicina. Nós vamos ter aqui uma orientação de como fazer esse treinamento. E isso serviria de que maneira? Os membros, treinaria quem? Os membros dos serviços credenciados da SBOT. Obviamente que serão voluntariamente escolhidos e incluídos os serviços credenciados da SBOT, que tenham serviço de 24 horas, para que os médicos de família, saúde básica, que estejam em lugares distantes, possam acionar e nós criaremos um regime de plantão semanal. Por exemplo, o indivíduo está lá numa cidade pequena do Amazonas, por exemplo, ou de Rondônia, e ele está com um problema. Essa semana ele vai lá no programa, essa semana quem está de plantão é a equipe do HC de São Paulo. Então, ele vai apertar, ele vai entrar em contato, isso vai entrar no HC de São Paulo, no pronto-socorro do HC de São Paulo, se evidentemente eles estiverem fazendo parte do projeto, espero que sim. E aí vai haver a troca de informação do colega que está do lado de lá com o colega que foi treinado para atender telemedicina aqui. Semana que vem é da Santa Casa, semana que vem é do Pequeno Príncipe, e aí vai, dependendo do hospital que tem, do serviço do SBOT, que tem esse atendimento de 24 horas. E a SBOT, então, vai se preparar, através da SEC, se encarregará de preparar aulas sobre diagnóstico, sobre tratamento, para a gente enriquecer esses colegas à distância. Equipamentos, obviamente, precisa ter uma central de controle na SBOT ou em algum lugar do Ministério, terminais digitais, internet de boa qualidade, e isso nós temos já a informação de que era uma preocupação muito grande minha, e parece que isso já não é um grande problema, e já existe uma conexão aí, Brasil, por conta da internet, para a área da saúde, e uma plataforma para registrar os dados para a formação de um sólido banco de dados. A implantação é isso que eu disse a vocês, seleção de N pontos, não sabemos ainda quanto vale N, tanto de atendimento como de suporte, implantação dessa internet e os equipamentos. Reunião com os médicos desse serviço que irão fazer o atendimento de telemedicina e de teleortopedia, preparados por uma equipe, preparação pela SEC da SBOT dos temas mais prevalentes, e a ideia é que nós comecemos através de um projeto piloto, propositadamente em lugares que tenham o mínimo de condição para que a gente possa pôr isso para rodar, e aí, no segundo momento, ampliar isso de forma maior por todo o Brasil, para evitar que a gente possa ter mais sucesso e menos falhas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um projeto extremamente ambicioso, é um projeto que a gente tem aí como um sonho, eu acho que é uma iniciativa muito grande da sociedade e depende da união da sociedade. Eu acho que isso é uma maneira muito importante de nós levantarmos a nossa moral, a moral da ortopedia, e mostrar que nós estamos realmente envolvidos e comprometidos com a comunidade maior. Obviamente que isso é uma frase que eu gosto muito, né? Quer dizer, sonho que se sonha só, é só um sonho, mas quando a gente sonha junto, isso vira realidade. E o que eu desejo é que a gente possa realmente colocar mãos à obra e colocar as coisas para rodar. Esse é o nosso grande objetivo, e já de antemão agradeço todos vocês, que é o time SBOT de 2019, pela colaboração e pelo comprometimento para que a gente possa levar esse projeto realmente adiante. Bom, a próxima palestra... Você pôs o nome aqui, mas não pôs quem é? Quem é um, quem é outro? Do programa. Eu não sei qual é o primeiro e qual é o segundo aqui, deixa eu ver. Bom, eu acho que nada disso ficaria tão forte se a gente não tivesse aqui a participação dos nossos dois próximos palestrantes. Como é que eles apareceram na minha vida aqui? Na verdade, quando eu fui começar a mexer com isso, eu comecei a ver na internet, pesquisando, olhando, e realmente comecei a participar de cursos que eu não fiz presencialmente, mas acabei fazendo à distância.
E aí conheci pela internet o professor Shaw, e que, coincidentemente, acabou vindo a convite lá na SBOT, nós conversamos, junto com o professor Shaw veio o professor Silvio Valente, que é um médico e é um advogado, um jurista, e conversamos amplamente, e realmente foi muito saudável a conversa, e nos mostrou que a gente estava no caminho exato, o caminho correto, e seguramente vamos fazer grandes parcerias com eles. Então, eu queria chamar inicialmente o professor Silvio Valente, que é um médico ginecologista, advogado, professor colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Francisco, Largo de São Francisco. Em seguida, eu já vou anunciar, porque aí ele terminando, você já entra para depois abrir a discussão, o professor Shao Lung Wen, que eu acho que é um dos precursores aí da telemedicina, um dos grandes estudiosos da telemedicina. Ele é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP e é o líder de grupo de telemedicina no CNPq. Então, eu já agradeço de antemão o aceito do convite. O Silvio vai falar sobre ética e jurídica na telemedicina, que é uma preocupação que a gente tem, e o professor Shaw vai falar sobre a gestão e treinamento dos médicos para a telemedicina. Então, obrigado, Silvio. Professor Shaw, por favor, tenha bondade.